Bom dia. A vida é cheia de desafios e não há ninguém que esteja livre das batalhas que surgem no caminho. Cada manhã, quando o sol nasce, Deus nos dá uma nova oportunidade de levantar a cabeça, respirar fundo e acreditar que aquilo que parecia impossível pode se tornar realidade. Muitas vezes você já deve ter pensado em desistir, já deve ter se questionado sobre a razão de tantas lutas e de tantos obstáculos que surgem quando você começa a lutar pelos seus sonhos. Mas a palavra de Deus nos mostra que a perseverança é uma arma poderosa. É como um escudo que protege o coração contra o desânimo e a incredulidade. A Bíblia nos ensina em Romanos 5, 3, 4 que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência gera esperança. Isso significa que tudo o que você enfrenta não é em vão. Existe um propósito em cada resistência que se coloca no seu caminho. Talvez você não entenda agora. Talvez o peso pareça grande demais. Mas lembre-se de que nenhum fardo que Deus permite sobre os seus ombros é maior do que aquilo que você pode carregar. Ele mesmo prometeu que não nos deixaria sozinhos em meio à caminhada. É nesse ponto que a fé precisa ser firme. Muitas vezes colocamos dificuldade em tudo, porque olhamos mais para as nossas limitações do que para a grandeza de Deus. Ficamos esperando a ajuda de pessoas, acreditando que elas podem resolver aquilo que só o Senhor pode transformar. Mas existem coisas que são pessoais, processos que são individuais, batalhas que precisam ser enfrentadas, com os joelhos no chão e o coração firmado na palavra. É nesse lugar secreto, entre você e Deus, que as maiores vitórias começam a nascer. Pense em Davi diante de Golias. Nenhum soldado acreditava que ele seria capaz. Aos olhos humanos, o gigante era imbatível. Mas Davi não olhou para o tamanho do inimigo. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele não ficou esperando que outros resolvessem o problema. Não colocou dificuldade onde não havia. Simplesmente agiu com fé e coragem, porque sabia que o Senhor estava à frente. Muitas vezes você precisa ter a mesma atitude. O que parece grande demais, pesado demais, impossível demais, pode ser vencido quando você entende que a vitória não depende apenas da sua força, mas do poder de Deus que age em você. Então não desanime, não pare nos detalhes que tentam travar o seu progresso. Há momentos em que o inimigo vai tentar distrair você com pequenas coisas, vai tentar roubar sua energia em situações que parecem insignificantes, mas que têm o poder de enfraquecer a sua fé. Não permita, continue, persevere, lembre-se do que está escrito em Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É a perseverança que abre portas. É a perseverança que transforma lágrimas em sorrisos. É a perseverança que mostra ao mundo que você crê em um Deus que cumpre o que promete. Hoje é um novo dia. E este dia não chegou por acaso. Deus não te permitiu acordar apenas para viver mais uma rotina qualquer. Ele tem uma vitória reservada para você. Mas é necessário crer. É necessário levantar-se contra todo pensamento de derrota. É necessário agir como alguém que já acredita que a promessa vai se cumprir. Quando você caminha com fé, o impossível deixa de ser um limite e se torna apenas um degrau. Por isso, não espere. Não coloque nas mãos de outros aquilo que é responsabilidade sua. Muitas vezes, Deus está apenas esperando o seu passo de fé para abrir o mar diante de você. Foi assim com Moisés. O povo estava desesperado diante do Mar Vermelho e dos inimigos que vinham atrás. Eles só enxergavam a dificuldade, mas Moisés estendeu o cajado em obediência e Deus abriu o caminho. Hoje, Ele também pode abrir o caminho para você, mas é preciso que você estenda o cajado da fé, que você declare com a sua vida que confia nele, mesmo quando não há sinais visíveis. Acredite, Deus não se esqueceu de você. Ele conhece suas lágrimas, sabe da sua luta, entende suas limitações e, mesmo assim, continua dizendo que a vitória está à sua frente. Hoje é tempo de se levantar, é tempo de reagir, é tempo de declarar que nenhuma barreira será capaz de parar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Creia, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la.
A perseverança não é apenas uma palavra bonita, é uma postura de vida. É a forma como você escolhe reagir diante daquilo que tenta te parar. Muitos param na metade do caminho porque olham apenas para as dificuldades, esquecendo que cada detalhe, cada obstáculo, pode se tornar um degrau para algo maior. Quando você aprende a enxergar com os olhos da fé, você entende que as provações são oportunidades para que a glória de Deus se manifeste ainda mais forte em sua história. É por isso que Tiago 1,12 declara: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suportar não significa apenas resistir, mas continuar firme, crendo que o final da história será diferente. Deus não chama ninguém para a derrota. Ele não nos criou para viver na estagnação. Ele nos criou para avançar, para multiplicar, para dar frutos e para sermos luz em meio à escuridão. Muitas vezes você pode se sentir sozinho na caminhada. É como se ninguém entendesse o peso que você carrega, como se todos estivessem preocupados apenas com suas próprias vidas, enquanto você trava batalhas invisíveis no coração. Nesses momentos é fácil pensar em desistir. É fácil achar que você não vai conseguir. Mas é exatamente nesse lugar de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele não precisa que você seja forte o tempo todo. Ele precisa apenas que você não desista, que você continue crendo, que você entregue a Ele cada lágrima, cada suspiro, cada medo. O apóstolo Paulo declarou em Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você pense que não tem forças para seguir, mas o que Deus está dizendo hoje é que não depende apenas da sua força. Depende da graça dele sobre a sua vida. Depende da sua capacidade de confiar que, mesmo quando você não vê saída, ele já preparou um caminho. E esse caminho não é qualquer caminho. É um caminho de vitória, é um caminho de esperança, é um caminho que vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Mas para chegar lá, você precisa continuar. Não importa quantas vezes você caia, levante-se de novo. Não importa quantas portas se fechem, continue batendo. Não importa quantas vozes tentem dizer que você não vai conseguir. Escolha ouvir apenas a voz de Deus, porque Ele é o único que conhece o futuro e o único que pode transformar a sua história de dor em um testemunho de superação. Quando Josué estava diante da terra prometida, ele precisou ser forte e corajoso. Deus repetiu essa ordem várias vezes, porque sabia que o coração humano é frágil, que a tendência é olhar para os gigantes e para as muralhas, em vez de olhar para a promessa. Mas Deus disse: não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa mesma palavra hoje ecoa para você. Não tenha medo. Não se espante. Não se paralise diante daquilo que parece impossível. O Senhor está contigo, e se Ele está contigo, nada pode derrotar você. Talvez hoje você acorde pensando que não há saída, que as portas se fecharam, que os problemas se multiplicaram. Mas Deus quer que você enxergue além das circunstâncias. Ele quer que você creia que as resistências não vieram para te destruir, mas para te fortalecer. Cada desafio que você enfrenta está moldando seu caráter, está te preparando para suportar a vitória que vem pela frente. Porque não é qualquer vitória, é uma vitória grande. É algo que vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Não pare nos detalhes. Quantas vezes você já se prendeu em coisas pequenas, em mágoas, em palavras malditas lançadas contra você? Quantas vezes você deixou de avançar porque ficou preso a lembranças do passado, a erros cometidos, a feridas abertas? Mas Deus está dizendo que é hora de soltar o peso, é hora de olhar para a frente. Não há vitória para quem vive olhando para trás. A vitória está no futuro, está no passo de fé que você dá hoje. Pense em Abraão, quando Deus disse para ele sair da sua terra e ir para uma terra que ele ainda mostraria. Abraão não sabia para onde iria, não tinha todas as respostas, mas ele obedeceu. E por causa dessa obediência, ele se tornou pai de uma grande nação. A vitória dele não veio de facilidades, veio da perseverança e da fé. Assim será com você.
Não espere entender tudo. Não espere sentir segurança humana. Apenas confie que se Deus mandou você continuar, é porque há algo extraordinário preparado no caminho. Hoje é um dia de decisão. Ou você continua preso ao medo, à insegurança e ao desânimo, ou você se levanta e declara que nada vai te impedir de conquistar o que Deus tem para você. A escolha é sua. Deus já preparou a vitória, mas Ele espera que você reaja, que você dê o primeiro passo, que você declare com seus lábios e com suas atitudes que crê. Então, não se entregue ao cansaço, não se renda à pressão, não deixe que o inimigo roube sua fé. O Senhor está com você. Ele nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Por mais que as pessoas possam falhar, Ele permanece fiel. Por isso, receba essa palavra hoje como um combustível para a sua alma. A vitória já está a caminho, e o que parecia impossível será testemunho na sua vida. Creia, persevere e prossiga, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Existem dias em que a caminhada parece longa demais e o coração se cansa de esperar. Você olha para os lados e vê pessoas avançando, conquistando, sorrindo, e se pergunta por que com você ainda não aconteceu. É nesse lugar silencioso da alma, onde as perguntas não encontram resposta, que Deus mais trabalha. Muitas vezes, Ele permite que o tempo se alongue, não para te castigar, mas para te preparar. Ele sabe que uma vitória antecipada pode se perder facilmente, mas uma vitória conquistada no tempo certo será firme, sólida e permanente. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles poderiam ter chegado à terra prometida em poucos dias, mas levaram 40 anos. Não foi porque Deus não tinha poder, mas porque o coração deles ainda não estava pronto. Eles precisavam aprender a depender de Deus diariamente, a confiar no maná que vinha do céu, na água que brotava da rocha, na nuvem que os guiava de dia e na coluna de fogo que os guiava de noite. Assim também acontece com você. Há momentos em que Deus não te dá tudo de uma vez, mas vai sustentando passo a passo, para que você aprenda a confiar nele e não em suas próprias forças. Essa espera é uma escola. É nela que você aprende a valorizar cada conquista. É nela que seu coração é moldado para não se perder quando chegar a vitória. Quantas pessoas, ao receberem bênçãos rápidas, esquecem-se de Deus e confiam apenas em si mesmas? Mas você está sendo preparado para algo maior. Deus está te ensinando a não depender das circunstâncias, mas a depender exclusivamente dele. E é por isso que ele te diz hoje: ainda que pareça demorado, espera, porque eu não falho, eu não chego atrasado, e no tempo certo a promessa vai se cumprir. O profeta Habacuque ouviu essa palavra de Deus: ainda que a visão se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Habacuque 2:3. É assim que funciona com as promessas do Senhor. Pode parecer demorado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus está tudo no tempo perfeito. E quando chegar, vai chegar de uma forma tão gloriosa que você entenderá por que precisou esperar tanto. Enquanto isso, é importante não desistir. Muitos param a poucos passos da vitória. É como se estivessem cavando um poço e, ao faltarem apenas alguns centímetros para encontrar água, desistem, largam as ferramentas e vão embora. Quantas bênçãos são perdidas porque a pessoa não perseverou até o fim? Não permita que isso aconteça com você. Continue cavando, continue orando, continue acreditando. A fonte está mais perto do que você imagina. E quando as forças parecerem acabar, lembre-se de que você não está sozinho. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo é uma promessa viva para você hoje. Esperar em Deus não é perder tempo, é se fortalecer, é trocar suas limitações pelas asas dele. Quando você confia, o peso diminui, a mente descansa e o coração encontra paz, mesmo no meio da tempestade. Talvez você esteja enfrentando uma guerra que só você e Deus conhecem. Pode ser uma luta interna contra pensamentos negativos, contra a ansiedade, contra a solidão. Pode ser uma batalha externa, contra portas fechadas, contra dívidas, contra enfermidades. Mas o que Deus quer te lembrar hoje é que nenhuma dessas coisas
tem poder de parar aquilo que ele já determinou para a sua vida. O inimigo pode tentar, as circunstâncias podem gritar, mas a voz do Senhor é mais alta, e ele já declarou vitória sobre você. Não deixe que as resistências te enganem. Elas não vieram para te derrotar, mas para te fortalecer. Cada lágrima que você derrama não está sendo desperdiçada. O salmista Davi escreveu no Salmo 56:8 que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre, como quem guarda algo precioso. Isso significa que nada do que você viveu será em vão. Até a sua dor está sendo usada para um propósito maior. E quando você persevera, algo poderoso acontece. Sua vida se torna um testemunho. Outras pessoas, ao verem sua firmeza, ao verem sua fé inabalável, são inspiradas a acreditar também. Você não imagina quantos podem estar sendo fortalecidos apenas por verem você continuar. É por isso que o inimigo tenta tanto te parar, porque ele sabe que sua vitória não será apenas sua, mas será uma semente plantada na vida de muitos. Hoje Deus te chama a olhar para frente com coragem. Não permita que a dúvida te paralise. Não permita que a voz do medo seja maior do que a voz da promessa. Levante-se e declare a palavra. Ore com confiança. Cante mesmo sem motivos. Adore mesmo sem entender. A adoração abre caminhos. A fé move montanhas. E a perseverança te conduz até a vitória. Você nasceu para vencer. Pode ser que ainda não veja sinais. Pode ser que o cenário não mude de imediato. Mas no mundo espiritual, já há movimento, já há resposta, já há vitória a caminho. E quando o céu se manifesta, nada pode impedir. Por isso, persevere, permaneça, continue crendo. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que fechou a boca dos leões, é o Deus que hoje cuida de você. Chegamos ao momento de entender que a vitória que Deus tem para você não é pequena, não é limitada, não é algo passageiro. É uma vitória grande, construída em cada passo de perseverança que você deu até aqui. Muitas vezes você achou que não ia aguentar, pensou em parar, até cogitou que não havia mais saída. Mas Deus sempre sustentou você. Até nos dias em que ninguém viu suas lágrimas, Ele estava ali. Até nos dias em que o silêncio parecia ensurdecedor, Ele estava ouvindo. E até nos dias em que o medo parecia maior do que a fé, foi Ele quem te segurou pela mão e disse: "Não temas, porque eu sou contigo." É nesse ponto que a fé se torna ainda mais real. Porque a fé não é acreditar apenas quando tudo está bem, mas é confiar quando não há sinais, quando o céu parece fechado, quando os sonhos parecem distantes. É aí que você prova que confia não em circunstâncias, mas em Deus. E esse Deus jamais falhou. Não falhou com Abraão, não falhou com Moisés, não falhou com José, não falhou com Davi e não vai falhar com você. O Senhor te trouxe até aqui para dizer que está chegando um tempo novo. A estação da espera não será eterna. A temporada da luta tem um fim, porque Deus é especialista em transformar cenários em um instante. Basta uma palavra dele para mudar tudo. Em um só dia, José saiu da prisão para o palácio. Em uma só noite, o povo de Israel saiu da escravidão para a liberdade. Em um só instante, cego Bartimeu deixou de pedir esmolas para enxergar e seguir. Jesus, isso significa que a qualquer momento sua história pode virar. Mas para viver isso, você precisa manter a postura de quem não desiste. Deus se agrada daqueles que permanecem firmes, mesmo quando o vento sopra contra. Ele se alegra quando vê você acreditando, mesmo sem sinais. E a recompensa para essa fé é sempre maior do que você imagina. Está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele recompensa aqueles que permanecem buscando, mesmo em meio à dor. Hoje você pode estar cansado, mas saiba que há um renovo vindo do céu. O Espírito Santo sopra sobre você e renova suas forças. Ele tira o peso do desânimo e enche sua mente de esperança. Ele aquece o seu coração, com a certeza de que não está sozinho e de que a vitória já foi decretada por Deus. Tudo aquilo que parecia um fim é apenas um recomeço. Tudo aquilo que parecia perda é apenas um processo de preparação.
Tudo aquilo que parecia derrota é apenas uma parte do testemunho que você vai contar em breve. E quando a vitória chegar, você vai entender cada detalhe. Vai perceber que nada foi por acaso, que cada lágrima tinha um propósito, que cada noite sem dormir foi regada por orações que subiram como incenso ao trono de Deus. E vai reconhecer que se não fosse pela graça, você não estaria aqui. A vitória que vem de Deus tem esse poder. Ela não glorifica o esforço humano, mas revela a fidelidade do Senhor. Por isso, não permita que a incredulidade roube esse momento. Não permita que as vozes contrárias te façam desistir. Você é chamado para vencer, e sua vitória vai inspirar muitos ao seu redor. Sua perseverança vai se tornar luz para aqueles que estão em trevas. Sua história vai mostrar que servir a Deus vale a pena, que confiar nele nunca é em vão. Receba essa palavra como uma direção para o seu dia. Levante-se com ânimo. Declare com seus lábios que hoje será um dia de vitória, mesmo que os olhos ainda não vejam. Caminhe com confiança, trabalhe com esperança, ore com fé e descanse no cuidado do Senhor. Porque aquele que cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, muito mais cuidará de você. Deus já está à frente. Ele já preparou a mesa para você no meio dos seus inimigos. Ele já declarou vitória onde parecia derrota. Ele já abriu portas que ninguém poderá fechar. Basta apenas que você continue crendo, continue andando, continue perseverando. A promessa não caiu por terra. Ela está viva, porque quem prometeu é fiel. Então, respire fundo agora. Entregue seus medos a Deus e receba paz. A sua vitória não está distante, ela está a caminho. E quando chegar, vai ser tão grande que você vai se lembrar de cada palavra, de cada renúncia, de cada batalha, e vai glorificar ao Senhor dizendo: valeu a pena confiar. Creia, porque hoje Deus está te entregando um novo tempo. Não é mais tempo de parar, não é mais tempo de recuar. É tempo de avançar, é tempo de crer. É tempo de viver a vitória que o céu já decretou sobre a sua vida. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e que seu coração se encha de esperança. Porque o melhor de Deus ainda está por vir, e você viverá para testemunhar a fidelidade do Senhor em cada detalhe da sua história.